Sobre essa questão de colocação, por exemplo, quando eu conversei com você lá pro meu canal e eu te dei parabéns por ter ido para um quinto jogo na melhor de 5 ali, o que você me respondeu foi que você sentia que você tinha fracassado e falhado. Né? Então, assim, se não, para você, se não for para primeiro lugar, o que foi feito não valeu a pena, ou satisfeito, óbvio que você não vai estar, né? Mas eu lembro que você falou isso para mim e acabei ficando pensativo sobre isso. 뭐라고요? TED에서 샤이페가 그 마지막 판까지 했는데 근데 떨어졌잖아요. 근데 샤이페는 축하한다. 그래도 너무 열심히 그 끝까지 했는데 근데 스타더스트한테는 샤이페한테는 나는 실패했다. 그렇게 답했었어요. 그쵸. 이거는 왜는지 어떻게 생각해? 왜 그렇게 답했는지. 1등 못하면 실패한 거죠. Ele falou, se a gente não pega primeiro lugar, a gente fracassou mesmo. 네. 그러니까 이게 롤에는 그런 게 있어요. 예를 들어서 이제 국제 대회가 성공의 기준이에요. 예를 들어서 메이저 지역이에요. 3등만 해도 롤드컵 가요. 그러면 성공한 거예요. 1등, 2등은 아니더라도. 근데 이제 여기는 마이너 지역이고 롤드컵 1등만 간단 말이죠. MSI라든지. 근데 그럼 1등 못하면 실패한 거예요. 어쩔 수 없어요. 여기서요? 그러니까 마이너에서. 국제 대회를 나가지 못하면 메이저든 마이너든. 그러니까 이 롤에서는 그 기준이 그러니까 축구도 뭐 챔피언스리그 가냐 못 가냐 네. 이게 중요하듯이 롤도 국제 대회를 나가냐 못 나가냐 이게 성공의 기준이죠. 네. Tá, ele usou comparação com futebol, só que eu não entendo muito bem de futebol. Tá. Mas ele falou, tipo, sobre Champions 3? Champions League. Champions League. Aí ele falou que é uma situação que, tipo assim, ele se sentiu assim, como ele falou assim, eu fracassei nesse sentido, porque querendo ou não, todo mundo fica naquilo. Por exemplo, futebol. Se vai pra Champions League ou não. Aí fica, vai, não vai, vai, não vai. E aí o que ele sentiu naquela hora foi que ele, mesmo que, tipo, fique em segundo ou fique em terceiro, que ele também fracassou porque MSI aqui É só o na campeão. Majors é, tipo assim, é o evento, né? É, tipo assim, super... Todo mundo quer ganhar, todo mundo quer ir pra lá. Mas ele não acha que tem esse mesmo peso na Majors. Não tem esse mesmo peso, Sim, sabe? entendi. Então, como tem essa diferença, ele falou que ele fracassou justamente por isso, que foi como ele se sentiu. Perfeito. Antes de passar pro Superchat, que eu acho que é o chefe. Tô vendo ele já se preparando tô ali. buscando aqui, tem um monte. Essa é uma pergunta que, lógico, ele responder se ele puder. Acho que é legal dar esse preâmbulo pra ele. Que ele comentou um pouco sobre as três equipes, né? LoL, PEN e Loud, mas especificamente no caso da relação desses times, porque a gente percebe que principalmente ali do meio pro final do campeonato, os outros times tinham muita dificuldade para ganhar da Loud, inclusive aconteceu com eles. Se tem alguma razão que ele acha que é a mais importante para ter essa dificuldade dos outros times top tier brasileiro baterem de frente com a Loud. Qual que é o maior diferencial, na opinião dele? 보이니까 그거는 왠지 왜 나도 너무 그렇게 잘하는지 그거는 스타일리스트 답을 하고 싶으면 하고 Eu preciso 안 하고 de- 싶으면 하는지. 안 와도 돼요. 일단 제 생각엔 이 메타가 크록이랑 세우스한테 너무 좋아요. 일단 저는 그러니까 정확하게 알 수 없어요. 이게 밖에서 보는 거는. 근데 저는 일단 세우스가 서포트 중에 좀 되게 월등 1등이라 생각하고 크록은 이제 팀을 이용하는 쪽에서 약간 되게 뛰어나다고 생각을 해요. 그래서 그 둘이 만들어내는 시너지가 굉장히 뛰어나다고 생각을 해요. 그리고 이제 로보는 굉장히 멍청해 보이지만 바보처럼 연기를 하지만 굉장히 똑똑해요. 보면은 되게 야갔어요. 약간 뭔가 티노스가 이제 움직일 수 있을 때 딜 교환을 한다든지 약간 이런 걸 해가지고 되게 노련한 것 같아요. 이게 두 가지 방법이 있다고 생각하거든요. 게임을 이기는데 내가 압도적으로 잘해서 이기는 거랑 상대를 못하게 만들어서 이기는 거랑. 근데 약간 로보는 상대를 못하게 만들어서 이기는 그런 느낌이고 뭐 나머지 4명은 그냥 이 지역 내에서는 잘하는 것 같아요. Tá. Ele falou que... Sobre a Loud, ele falou novamente sobre o meta. Ele comentou sobre o meta. E ele falou que foi um meta que ajudou muito o Croc e o Cells. Ele falou que o Cells, de disparado, ele acha o melhor suporte. E o Croc, ele é muito inteligente. Então, foi um meta que casou muito bem a sinergia dos dois. Para que eles jogassem bem. Aí ele comentou do robô.
Aí ele falou, apesar do robô parecer burro... Palavras dele. Apesar do robô parecer burro, mas ele joga de uma forma muito inteligente. E o T-Nose, ele... como que eu posso falar? Tipo, o robô... Quase cuspi água. É o famoso burro e bom, então. Ele falou de alguma forma em coreano, burro e bom. Tava com a boca cheia de água, quase deu merda, cara. E aí ele falou que, tipo, por exemplo, uma forma inteligente dele jogar é ele saber se movimentar para que o T-Nose fique mais confortável na lane dele, por exemplo. E vice-versa também, no T-Nose também com o robô. E aí ele falou que tem 2 formas de jogar LoL. Ele falou a forma que você joga melhor que seu oponente e a forma que você não deixa o seu oponente jogar. E aí ele falou que o robô tem essa forma de, tipo assim, não deixar o oponente dele jogar, que é a forma que ele ganha o game. E ele falou que os outros quase, T-Nose, o Croc, o Cells, eles, tipo, jogam mais, tipo assim, bem mais na skill, que é melhor do que o oponente. Perfeito. O Guilherme Moraes, ele só mandou uma contribuição aqui no Superchat. Obrigado, Guilherme, não mandou pergunta. O Fernando Araújo mandou o seguinte. Salve a todos, muito bom ver a K aqui. Obrigado, Stardust, pelo papo com Minerva ontem também. Por favor, falem um pouco sobre o trampo da psicóloga da Los Grandes, a K, véia do Porsche. Não sei o que é véia do Porsche, mas esse é um ponto muito importante também, que é o trabalho psicológico, que a gente sempre fala que os coreanos, às vezes, são avessos a isso, né? Como é que ele enxerga o trabalho psicológico e como os jogadores deles também, principalmente os coreanos, trabalham isso? 저 솔직히 잘 몰라요. 왜요? 저는 일단 한국에는 없고요, 거의. 그리고 뭐 어쨌든 뭐 영어나 뭐 한국어를 하는 게 아니니까 포르투갈어를 하니까 무슨 말을 하는지 전혀 몰라요. 그리고 저는 솔직히 모르겠어요. 이게 진짜 필요한 건지 왜 필요한지 모르겠어요. Ok. 그냥 자기들이 하고 싶은 게임 하면서 무슨 갑자기 정신적으로 뭔가가 있다고? 저 이해가 안 돼요. Ok. Vamos lá, vamos pra Tá. polêmica. Vamos lá. Mande a polêmica. Vamos lá. Pode Tá. mandar. Vamos lá. Ele começou falando que, querendo ou não, como é psicóloga, né? Ela fala em português, ele não sabe o que ela fala, tipo, ele não sabe o que ela fala, o que ela fala com os jogadores. E aí a parte que ele se exaltou, que vai ser bem polêmico, ai meu Deus, que ele fala assim, eu não sei qual a importância. Porque assim, aí eu vou trazer uma questão aqui cultural pra vocês. Tá. Conversar sobre saúde mental na Coreia é um tabu. Sim. As pessoas não conversam, sendo que, tipo, a taxa de suicídio É muito mundial alta. lá é um dos maiores. Então, tipo assim, não tem todo esse amparo psicológico, saúde mental, tipo assim, e conversar com um psicólogo não é muito bem visto lá. É como se fosse fraqueza, né? Exato. E aí, tipo assim, na concepção dele, é tipo assim, não sei por que ela tá lá, não sei... Se ela não entende do jogo, por que ela tá... Não, foi nem nesse sentido, mas foi tipo assim, eles só estão jogando. Tipo assim, entende Sim, essa é barreira uma coisa tão... cultural? Pra entende? ele, é tipo assim, pô, eles só estão jogando videogame, por que eles precisam de um psicólogo, né? Exato. Cacavel já levantou a mão É que aqui, a maioria dos coreanos, eles colocam ou um desses 2 argumentos. Tem o que não entende a importância culturalmente, ou Sim. a pessoa não entende do jogo, não fala. São esses 2. Mas, obviamente, que é uma barreira cultural que a Cavel, com a palavra. Vai lá. Eu acho que no Brasil a gente tem muito mais pressão, né, da população, da torcida relacionada ao jogo do que tudo, né? A Ana entra no nosso time no momento, por exemplo, da pós-primeira semana, que o Zay e o Netuno estão sendo extremamente criticados, e a gente coloca primeiramente ela para falar com os 2, e também para falar com o Ranger, que naquele momento também sentia, porra, erramos na mão, não acertamos aqui na molecada. E o meu trabalho com ela foi, eu preciso que você passe confiança para esses caras, que a gente vai montar algo que vai funcionar. E ela gosta até de falar, né? Ela não é psicóloga, ela é neurocientista. O que ela fala bastante é que a mente humana, ela é uma máquina, igual qualquer outra máquina. Você pode configurar ela. E durante o split ela trabalhou muito mais próximo dos brasileiros do que dos coreanos, até por ela não ter essa facilidade do inglês. A única coisa que eu fiz questão foi a aproximação dela com o Hirit, que em alguns momentos eu achei que o Hirit estava muito isolado do grupo. Ele é um cara mais isolado, mais fechado, e isso estava trazendo um certo desconforto para o grupo.
E até mesmo essa questão mesmo de mudança de meta, essa cobrança que ele tinha ali do Stardust, eu pedi para o Stardust, deixa eu trabalhar um pouco ele, que eu acho que ele vai melhorar. E aí a gente pôs a Ana junto. Foi um pouco difícil, porque quando você vai para uma conversa de psicólogo é uma coisa muito individual, e aí você ter que ter um tradutor junto, como a própria Karina falou, é algo que é um tabu para eles, então você não consegue tanto, mas a gente viu também uma evolução ali no Hirit com o trabalho da Ana no dia a dia com eles. E é algo que, tendo o coreano no time, é algo que tem um pouco de dificuldade. Então a gente acaba tendo ela trabalhando mais o lado dos brasileiros e a gente enxerga que melhorou bastante. E principalmente porque ela não tem tanto aquela questão do psicólogo, de querer fazer parte, de querer entender do jogo, de querer palpitar sobre o jogo. A questão dela como ela fala, ela tem o manual da porra toda, palavras dela, né? Então eu vou repetir. Ela quer pegar as pessoas e falar, ó, o que você quer ser? Quero ser isso, então você vai ter que mudar isso na sua cabeça para você achar o caminho certo. Então ela trabalha dessa forma e eu gosto muito do trabalho dela no dia a dia por isso. Se alguém chegasse pra mim e falasse que tinha isso aí também... Eu ia gostar. O Stardust chegou fazendo umas caras e bocas aqui ao longo de toda a resposta do Cacavel, né? Assim, e super, como o cara falou, né? É uma questão cultural, né? Sim, tipo, a Fefa, minha esposa, ela gosta muito da cultura coreana, ela estuda, ela tá aprendendo coreano, tá vendo muita coisa. Teve, há pouco tempo atrás, agora, o suicídio de um idol lá, né? Que reverberou bastante. Essa cultura da psicologia aqui no Brasil, ela é muito mais difundida, que todo mundo faz terapia, né? Ou tem que fazer, pelo menos. Só a cultura da psicologia. A cultura ocidental também, ela tem... As bases ocidentais tem muita culpa envolvida, muita essa questão da... Lá eles têm responsabilização própria, né? Tipo, a disciplina, a maneira como eles se responsabilizam. Não é só... Acho que não é só a cultura da psicologia. Acho que o psicólogo, ele é uma resposta à maneira como a gente também culturalmente encara as coisas, que é diferente do deles.